resposta for não, eu recomendo que você pare tudo e faça o que eu chamo de ADE. Faz um AD. Você não se deixou confrontar pela realidade. E aí você quer pegar sei lá, um modelo de uma blogueira de Instagram que tem uma vida que ela diz ser perfeita e encaixar na sua vida. Não vai dar certo. Oi, eu sou a Tainá e a conversa de hoje é sobre produtividade para iniciantes. E para isso, eu tenho 7 passos para te passar que são de fato infalíveis. Você já sentiu que o seu dia precisa ter 30 horas para funcionar? O primeiro vídeo aqui do canal é um vídeo onde eu falo sobre como hoje eu sinto que meu dia tem 48 horas, porque eu fui adotando hábitos que literalmente otimizaram meu tempo de tal forma que eu me sinto mega produtiva no final do dia. Tainá, todo dia? Claro que não. Aqui não é ciência exata, a gente está falando de seres humanos. Mas acontece isso, de você sentir que o seu dia precisa de mais horas. Eu também sentia isso, e foi aí que eu precisei me tornar uma pessoa produtiva, porque eu entendi que é isso, ou vai ou vai. Por isso hoje eu vou te mostrar um passo a passo simples, lógico, para que você consiga levar a sua rotina a essa performance de produtividade. Você merece isso. No final, o seu dia fica mais leve. Como eu sempre digo, não é sobre produzir mais para fazer mais e se esgotar. Não, é sobre produzir de forma inteligente para trazer leveza para o seu dia e aquele tempo livre que a gente adora para fazer talvez vários nadas. Bora lá! Quando foi que você percebeu que você precisava ser produtivo ou produtiva? Quando foi que a vida te cobrou isso? Geralmente isso acontece quando os prazos começam a bater na porta. Faculdade, trabalho, amigos, família, saúde, aquele furacão passando na sua vida. Nessas demandas da vida, eu mesma já tive estafa física e mental ao mesmo tempo. Em outra ocasião, até mesmo o princípio de burnout. Na época que eu tive estafa física e mental, pasmem, eu era adolescente, eu já fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, e aí eu percebi que meu corpo era limitado. Calma aí, se meu corpo é limitado, minha mente também, e eu desejo fazer esse volume de coisas, o que eu preciso fazer para conseguir conciliar tudo isso sem me matar aos poucos? Então, a mente que entende que precisa alcançar a produtividade é uma mente que precisa ser trabalhada. E isso vem com o tempo. Você trabalha a construção de uma vida produtiva. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas eu vou te ensinar aqui, com esses passos simples, que é totalmente possível. Em pouco tempo, no seu tempo, eu não posso determinar se vai ser em uma semana, em um mês, mas em pouco tempo você vai perceber que a sua rotina tomou outra forma. Na época que eu tive estafa, eu percebi que não dava mais para viver no piloto automático. Eu precisava de estratégia. E, gente, como eu disse, eu era só uma adolescente. A minha experiência de princípio de burnout foi recente. A gente está em 2025, foi agora, do meio do ano pro início, do meio para lá, e você percebe, Tainá, calma aí, como que você passou por isso se você já tem todas essas artimanhas de produtividade? Bom, uma das conversas que eu trouxe para vocês aqui em vídeo foi justamente sobre como dizer não. Em dado momento, eu te digo, aprender a dizer não é algo que precisa de manutenção. Eu já não vinha fazendo manutenção disso há muito tempo. Estava dizendo sim para muitas coisas e me custou caro. Por isso que a gente precisa de tempos em tempos fazer essa manutenção. Porque as coisas para as quais você falava não há 5, 10 anos não são as mesmas coisas para as quais você fala não hoje em dia. A sua vida mudou, sua rotina mudou, sua ordem de prioridades também. Então a gente precisa fazer essa manutenção. E conforme eu deixei de fazer, isso foi me sobrecarregando. Então é aí que você pisa no freio. Você percebe que a vida te cobra de tempos em tempos? Por isso que a gente precisa ficar atento. Então, viver nesse piloto automático não dá certo. Ou você ajusta a sua rotina, ou você organiza a sua vida, ou o seu corpo vai te cobrar. Talvez você esteja curioso ou curiosa para saber, Tainá, como que você teve estafa quando você era adolescente? O que você fazia da vida? Bom, adolescente é aquela pessoa que acha que tem energia para ganhar o mundo, né? E de fato tem bastante energia. E eu achava que essa energia era ilimitada. Então eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Fazia curso de inglês, curso de espanhol, fazia aula de dança, estudava, e eu sempre amei estudar. Eu não assistia só aula na escola, eu chegava em casa e estudava. Você sabe disso, né? Ir pra escola é assistir aula. Estudar é quando você para e se dedica àquilo que você quer sugar um pouco mais. Então eu tinha essa rotina muito agitada. Além de tudo, eu ajudava minimamente em casa, meu quarto vivia arrumado, gostava muito de me cuidar, sempre fazia a unha, cuidava do meu cabelo. Então assim, eu era uma pessoa muito ativa, fazia muitas coisas, brincava muito com meus amigos, saía muito, fazia muita coisa. E aí,
a vida cobrou, né? Chega uma hora que a vida cobra. E pra mim foi um baque muito grande, porque assim, cara, eu sou nova, como eu posso estar passando por isso? Eu lembro que na época, no meu corpo, começaram a crescer algumas ondulações, e eu contei 5 ondulações no meu corpo. Era uma abaixo do seio, 2 em cada axila e 2 atrás dos joelhos. Isso me chamou a atenção, quando de repente eu passei a mão no meu corpo e percebi que tem um negócio aqui. Aí eu fui observando, tem outro aqui, tem outro aqui. Calma aí, tem alguma coisa errada. Aí minha mãe me levou ao médico e tudo mais, e a gente conseguiu identificar o que estava acontecendo. Então daí eu precisei reorganizar minha rotina. Eu imaginava que o médico ia me dizer, ó, toma tal remédio, faz tal coisa. Não. O médico tão somente me disse, reajuste a sua rotina. Imagina um adolescente receber uma notícia dessa, sabe? Porque, sei lá, eu tô só vivendo a minha vida, não tenho o que, a rotina, organizar, ajustar, eu tô só fazendo tudo que me é proposto. Eu tô só abraçando tudo que me é proposto, não tô preocupada em organizar minha rotina. Enfim, foi aí que eu entendi que existe uma necessidade de organização na vida. Talvez de forma precoce, não sei. Mas hoje eu tô aqui para te passar esses 7 passos. Mas antes eu precisava te fazer entender quando é que a vida te cobra essa responsabilidade da produtividade. Ser produtivo não é para quem é fissurado em produtividade, não. Ser produtivo é uma qualidade de qualquer adulto funcional no tempo no qual vivemos. E aqui eu não tô falando de alguém que esteja travando uma luta contra uma depressão, por exemplo, ou coisas do tipo. Mas eu tô falando de alguém que entende, poxa, eu fico no sofá e eu posso levantar, eu só não levanto porque eu não quero. Tô falando de coisas práticas, não tô entrando nesse campo da psicologia. É uma coisa mais prática mesmo. Porque se se trata de uma depressão, aí esse vídeo aqui não é o que vai solucionar a vida dessa pessoa. É necessária ajuda profissional. O que você não pode fazer é dormir no ponto. Sabe, às vezes o cara tem 40 anos, o cara tem 30 anos, 20 anos que seja, e tá dormindo no ponto. Acorda, o tempo está passando, a vida está te cobrando produtividade, não tá na hora de cruzar os braços. Então bora lá. Primeiro passo, faça um detox de tarefas. Antes de você pensar em agenda, lista, ferramentas, aplicativos, antes de pensar em tudo isso, você precisa fazer um detox de tudo que está sobrecarregando a sua rotina. Qual é quantos pratos você tem na mão? O que você anda fazendo da sua vida? Porque tem um monte de quinquilharia desnecessária na nossa rotina que a gente já tinha que ter mandado embora há muito tempo. A verdade é essa. Essas tarefas são realmente essenciais? Elas cabem dentro da minha rotina sem me sobrecarregar? Se a resposta for não, eu recomendo que você pare tudo e faça o que eu chamo de ADE. Faz um AD. Você vai adiar algumas tarefas. Acho que você não tiver como adiar, você vai delegar. E se não for possível nem adiar e nem delegar, considere eliminar essas tarefas da sua rotina. Não espere seu corpo te cobrar para que você faça alguma coisa. Tente sempre se antecipar, porque produtividade não é sobre excessos, é sobre clareza. O segundo passo é o seguinte, você vai fazer um levantamento dos seus compromissos fixos, aquilo que de fato você não pode retirar da sua rotina, até porque ninguém aqui pode ficar sem dormir, por exemplo. Então, quais são alguns dos compromissos fixos que as pessoas geralmente têm? Trabalho, estudo, cuidados com a casa, tempo com os filhos, compromissos ministeriais, pessoais, autocuidado. Esses são alguns compromissos fixos. Parênteses aqui. Você reparou que cuidar da vida dos outros não é um compromisso fixo? Pois é. E isso é o que muitas vezes mina a produtividade de muitas pessoas. Parar para cuidar da vida dos outros. É o dia inteiro naquele Instagram, é o dia inteiro falando de fulano, de ciclano, o que fez, o que deixou de fazer, e isso vai roubando o seu tempo. Cuidado, fica aí essa dica extra. Ter clareza do que ocupa o seu tempo é fundamental para você não se perder. Então não tem como você achar que um compromisso fixo, que é importante na sua vida, senão ele não teria um tempo fixo, não tem como a gente se sabotar e ignorar o fato de que compromissos fixos me tomam tempo. E eu sei, eu vou citar mais um vídeo, mais uma conversa que a gente teve aqui recentemente, mas em um dos vídeos eu conversei com vocês sobre uma rotina equilibrada. É aí que você entende que, poxa, sim, passar tempo com os meus filhos é importante. Passar tempo com a minha família, ter tempo para quem eu amo, para os meus amigos, isso é importante. Me cuidar, fazer exercício físico, beber água, tudo isso precisa ocupar um lugar na minha rotina.
E geralmente, quando a gente começa a dar ênfase só para aqueles compromissos que são cobrados, né? Se você faltar ao seu trabalho, alguém vai te cobrar por isso. A gente começa a dar atenção e importância só para esses compromissos, onde, sei lá, a corda bate no pescoço, aperta no pescoço, e a gente começa a deixar outras coisas de lado. Isso desequilibra a nossa vida. Então, na sua rotina, se você hoje quer começar a ter uma rotina produtiva, não deixe de colocar tudo o que importa na sua rotina. E essa clareza vai te ajudar a não deixar o seu cuidado de lado, o tempo que você vai passar com pessoas que você ama de lado, porque isso tudo vale muito. Na verdade, nem preço tem. Você que já chegou até aqui o meio do vídeo, deixa eu saber se você está comigo. Coloca aqui hashtag não tem preço. Hashtag não tem preço. E é claro que você já deixou o seu like, compartilha esse vídeo também com quem tá começando. Quem conversou com você esses dias sobre, poxa, tô tão ocupado, ocupada, não tenho tempo pra nada, eu queria muito ser mais produtivo, produtiva. Compartilha esse vídeo com essa pessoa, tudo bem? E é claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui nós temos vídeos toda terça e quinta-feira. Terceiro passo, e esse é de fato muito importante, entenda o tempo real de cada tarefa que você faz. A gente acha que pode enganar o relógio, né? Você sabe, um exemplo bem básico, você sabe que você leva 10 minutos para tomar banho. Você acha que acordar para começar a trabalhar, se você trabalha em casa, ou para sair de casa para ir trabalhar, acordar 10 minutos antes, vai funcionar? Não vai. Aquela correria insana, e pega a roupa e veste a roupa do lado avesso, com a etiqueta para fora, pega um pão seco, sai comendo pela rua e a cara amassada. Você sabe que não vai dar certo. Então, a gente não pode se sabotar. Se eu levo 10 minutos para tomar banho, eu preciso considerar que eu levo 10 minutos, nunca menos do que isso. Posso até considerar que eu levo mais tempo. Vou até me aprofundar um pouco nisso daqui a pouco. Calma aí, pra eu não me adiantar. Calma, Tainá. Se for preciso, lembra que eu falei pra você que você vai ajustar isso talvez em uma semana, depende do seu ritmo, em um mês, cada um tem seu tempo? Mas é justamente por isso, porque estabelecer uma rotina não significa pegar um papel e escrever um monte de coisa que você acha que faz. Não, escrever uma rotina é teste. Então, se for preciso, cronometre quanto tempo você precisa para fazer cada coisa. Ai, Tainá, isso é muito enfadonho, isso é muito cansativo, muito detalhado. Vamos lá, eu tô conversando com pessoas que querem ajustar a rotina. Eu não tô conversando com gente que quer continuar de braços cruzados. Então é aquilo, vai doer, mas vai parar de doer. Vai sangrar, mas você vai estancar esse sangue. A gente tá no momento de construir. Lembra que eu falei sobre construção? É isso, não tem outro caminho. Não dá pra você ficar chutando. Em 5 minutinhos eu tomo banho. Quando vai ver, são 15. Em 10 minutinhos eu consigo almoçar. Quando vai ver, são 20 minutos pra preparar a comida, mais 10 pra comer, mais 5 pra lavar a louça. Seu horário de almoço não tem como durar 15 minutos. Então eu tô falando de práticas realistas. Isso vai evitar que você crie uma rotina só de papel que é impossível de ser colocada em prática. Quarto passo, respeite o seu corpo. Produtividade não significa sacrificar a sua saúde. E eu sei que quando a gente fala muitas vezes de produtividade, parece que a gente está falando de algo inalcançável. Mas em alguns casos, talvez na maioria deles, a gente não consegue colocar as coisas em prática pelo motivo que eu acabei de dizer. É uma produtividade de papel. Você não se deixou confrontar pela realidade. E aí você quer pegar um modelo de uma blogueira de Instagram que tem uma vida que ela diz ser perfeita e encaixar na sua vida. Não vai dar certo. Bora lá, para você não sacrificar sua rotina, seja honesto. Quantas horas você precisa para que você tenha um sono de qualidade à noite? De quantas horas você precisa? Eu fiz muitos testes até perceber que eu precisava de 6 horas para conseguir dormir e acordar bem. Existe, inclusive, um método que você consegue aplicar para você conseguir despertar de forma mais tranquila, digamos assim. Eu posso trazer isso em outro vídeo. Qual é o tempo ideal que cada pessoa precisa dormir e como você encontra esse tempo ideal e qual é a janela de sono que você precisa ter especificamente. Nem sempre a gente consegue colocar isso em prática. Mas se você já ouviu falar em, por exemplo, higiene do sono, essa é uma das coisas que você precisa aplicar na sua vida de tempos em tempos. Você não vai ficar a vida inteira se preocupando em dormir na janela, porque a rotina da gente é orgânica. Vai te cobrar comportamentos diferentes ao longo dos dias e das fases da vida que você tá. Mas, às vezes, a gente precisa parar e, opa, calma aí, vou fazer uma higiene do sono. Enfim, isso é um assunto para outro vídeo, mas você precisa saber quanto tempo você precisa dormir para conseguir ter um dia produtivo. Às vezes, a gente dorme tão pouco que a gente fica azedo no dia seguinte. Hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 2 meses. Você acha que eu tenho noites completas de sono?
Não tenho. Mas, misteriosamente, isso não tem alterado o meu humor, a minha paciência. A única coisa que eu tenho reparado é que eu fico cansada mais cedo. Antes eu ficava cansada lá para as 10 da noite. Agora dá 9 horas, 8 e meia, eu já começo a ter sinais de cansaço. A única coisa que mudou foi essa. Meu corpo está em adaptação, meu sono tem sido interrompido. Mas antes disso, eu já consegui identificar qual era o limite do meu corpo com relação a isso. Eu percebi que 6 horas eram suficientes. Como que você pode fazer esse teste? Esse é apenas um dos exemplos, né? Lembra que eu falei que você precisa ficar atento aos sinais que seu corpo está dando? Pois é, mas se você tem só o fim de semana para testar, teste no sábado e no domingo, ou teste nos dias de semana também. Mas eu percebi que essa conversa sobre sono eu vou precisar trazer em outro vídeo. Se você quiser essa conversa sobre sono, me conta aqui nos comentários. Traz o vídeo sobre sono, fala sobre sono, escreve aqui pra mim que eu vou entender o recado que você vai me mandar. Mas eu quero muito falar sobre isso com vocês, porque isso é fundamental. Eu fiz vários testes até que eu consegui identificar que eu precisava de 6 horas pra dormir bem. Eu quero poder compartilhar com você também sobre isso, mas realmente aqui nesse vídeo agora ficaria muito longo e sairia um pouco do propósito. E não se esqueça que o sono é importante. Descansar parece que é uma produtividade invisível, mas é extremamente necessária para que você consiga equilibrar os pratos. Quinto passo: montar uma agenda realista. É isso que você precisa fazer, sem sabotagem. Foi aquilo que eu falei. Bom, você já entendeu o tempo que você leva para fazer qualquer coisa. Na hora de colocar isso na sua agenda, você precisa ser realista. Os 2 pés fincados no chão. Se você sabe que você leva 30 minutos para chegar ao seu trabalho, por exemplo, você não vai colocar na sua agenda 30 minutos são necessários apenas, porque a gente não vive uma vida perfeita. A vida não é um morango, a gente sabe disso. Então, o que eu aconselho que você coloque na sua agenda? 40 minutos. Pelo menos 10 minutos a mais. 50 minutos, porque assim você está contando com os imprevistos. Se você chegar mais cedo no trabalho, maravilha. Comece a trabalhar mais cedo para ir embora mais cedo, se isso for permitido no seu trabalho. Ou lê um livro, coloca as conversas do WhatsApp em dia, faz alguma outra coisa, preenche esse tempo com alguma outra coisa que você pode ajustar aí na sua vida. Ou simplesmente faça nada, fique olhando pro teto, pro céu. Mas assim você já não se estressa. Porque traz uma carga de estresse para o nosso dia. Se você levar 30 minutos para chegar no trabalho, você cronometrou, deixou só esse tempo na sua agenda para fazer isso. Aconteceu um imprevisto? Tem que mandar mensagem justificando mais uma vez. Já começa a ficar nervoso, nervosa, que tá quase perdendo o emprego. Pensa que tá ficando feio, que, nossa, de novo, chegando atrasado. Então, coloque mais tempo para que isso seja feito. E é importante pensar nisso, até mesmo no momento que você vai aceitar um compromisso ou não, sabia? Então, por exemplo, te chamaram para fazer algum compromisso. Se chamaram em cima da hora, a pessoa vai ter que te esperar, porque você vai ter que, ver o que dá para fazer para conseguir chegar lá. Você tem que fazer esse cálculo antes de assumir um compromisso. Te chamaram para um almoço 1 da tarde, mas você trabalha até 12h30 e para chegar lá são 40 minutos. E é horário de almoço, vai estar com um trânsito absurdo talvez na tua cidade. Calcula isso antes de aceitar o compromisso. Ou então você fala, olha, pelo que eu vi aqui da minha rotina, eu meio-dia eu tô liberado, então dá sim pra gente se ver, 12h30 e almoçar. Tem certeza? Seja honesto com a pessoa. Você pode falar, olha, meio-dia eu tô liberado, mas não dá pra chegar aí a tempo. Você me espera? Se a pessoa disser que te espera, beleza. Se não, considere marcar para outro momento, né? Agora, nessa minha nova rotina com o filho de 2 meses, eu me lembro que o primeiro compromisso que eu precisei fazer, externo, eu comecei a me arrumar com 2 horas de antecedência. Isso foi possível porque eu estava no meu puerpério, na minha licença maternidade. Então, eu não tinha que trabalhar. Eu tinha esse tempo para começar a me arrumar com 2 horas de antecedência. Eu estava me adaptando a essa rotina e ainda estou me adaptando, é uma rotina nova. Então, eventualmente, pode ser que eu chegue atrasada em um compromisso ou outro. É igual quando você começa um curso novo, um trabalho novo que é presencial, você ainda não conseguiu conhecer as intercorrências do trajeto, do horário. Aí na primeira semana você chega um pouquinho atrasado, porque não conseguiu sair tão cedo assim de casa. É normal, a gente vai se adaptando. A vida vai mudando e a gente vai se adaptando. Mas considere se antecipar, calcular bem o tempo que você leva para fazer tudo que você precisa fazer. Porque produtividade não é sobre correr mais, é sobre correr no ritmo certo, até andar no ritmo certo. Sabe, existe um glamour, as pessoas gostam de falar assim, tá corrido, tô corrida, tô enrolada. Gente, isso não é luxo, não. Luxo é você falar assim, tô com tempo, consigo, não consigo. Deixar os limites estabelecidos, saber o que dá pra você assumir como compromisso ou não. Ter essa clareza, isso é luxo. A gente tá falando aqui de produtividade para iniciantes, então naturalmente você vai precisar fazer vários testes. Mas também, ainda que você não seja iniciante na produtividade, ao longo prazo você precisa fazer manutenções na sua agenda.
testar essas novas rotinas, assim como eu tô testando a minha nova rotina agora. Então, o que eu recomendo pra você? Você vai passar por todos esses passos, etapas que eu comentei aqui, e você vai precisar testar e ajustar. Na primeira semana que você for colocar tudo isso em prática, não pense que a vida vai rodar perfeitamente. Não, você vai precisar fazer ajustes. E o quanto antes você puder fazer esses ajustes, melhor. Testa por uma semana, observa o que deu certo, o que não deu certo, o que dá pra dar uma segunda chance, um plano A, um plano B, tentar de novo, vai alterando aí conforme for necessário. Porque não tem fórmula mágica. Produtividade não é essa coisa rígida, imutável, esse martelo batido, mas é sobre adaptação também. 7º passo. Nunca, jamais, em tempo algum, subestime o poder de uma lista de afazeres, uma lista de tarefas, a famosa to-do list. Uma boa lista de tarefas pode salvar o seu dia. Não existe ninguém que seja mestre em produtividade que não faça um passo tão simples como esse. Uma lista de tarefas. Todos os dias eu abro uma lista de tarefas, eu crio uma lista. Tem gente que prefere fazer à noite, antes de dormir. Para mim não funciona muito bem, porque senão eu fico pensando em tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Todo dia de manhã eu visito, reorganizo, edito a minha lista de tarefas. E faço isso sempre que for necessário. Antes de dormir, se eu acho que eu tenho que ajustar alguma coisa, eu vou lá, mexo na lista pro dia seguinte, antecipo alguma coisa, organizo alguma coisa, deixo algo pré-feito pro dia seguinte e vou, ao longo do dia, editando a minha lista de tarefas. O que eu já fiz, o que eu preciso fazer, o que eu vou delegar, o que eu vou eliminar, o que eu vou adiar. Então eu vou aplicando aí o que é necessário. Mas você precisa ser brutalmente realista com a sua lista de afazeres. Se você colocar 30 coisas, 20 coisas, talvez você não consiga fazer tudo isso dentro do seu dia. Você precisa trabalhar com a realidade, lembra? Os 2 pés fincados no chão. Você pode se frustrar no fim do dia se você não conseguiu cumprir toda aquela lista. Por isso eu recomendo que você seja realista e coloque ali, de fato, o que cabe naquele dia. Tudo bem, os dias não são perfeitos. Se não der pra fazer tudo, ou aconteceu algum imprevisto, joga pro dia seguinte. Se surgiu alguma coisa, a gente tem fissura de ver os checks ali na lista, né? Se você tem essa fissura, coloque menos coisa na sua lista e vá acrescentando conforme você tiver mais tempo livre naquele dia para fazer qualquer outra coisa. Também, às vezes, a gente não consegue fazer tudo que a gente se propõe a fazer naquela lista, porque novas demandas surgiram ao longo do dia e a gente foi colocando na frente. A gente não teve clareza de ordem de importância. Ou foi algo urgente, a gente precisou encaixar. Geralmente a gente deixa de anotar na lista, acrescenta na lista para dar o check que você quer dar, porque senão você fez aquela tarefa, não colocou na lista, não tem check, tem tarefas sem o check, você fica passando mal porque tem um monte de coisa ali que não foi feita. Então vai acrescentando, apareceu coisa nova para fazer? Edita a lista, coloca ali, porque vai ser satisfatório que você coloque aquele check no final do dia. E uma dica final para você sobre produtividade. Anota aí. Produtividade não é uma competição. Você não precisa tirar nota 10 todos os dias, por exemplo. A vida não é um morango, lembra disso. Não compare a sua produtividade com o ritmo de outras pessoas. Seu ritmo é único, seu passo é único. Cada um tem uma vida. Porque o objetivo aqui é viver melhor e não viver mais cansado ou cansada. Esse vídeo aqui é sobre uma vida, de um modo geral, mais organizada. Mas se você quiser, eu posso trazer vídeos específicos sobre produtividade no trabalho, produtividade nos projetos pessoais, enfim, em outras áreas da vida também, que assim a gente consegue conversar de forma mais específica. Comenta aqui embaixo qual área dessas que eu falei ou outras você quer que eu traga primeiro. Claro, se você não deixou o like ainda, essa é a sua oportunidade, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Eu tenho muito mais sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, mentalidade para trazer aqui para você. E claro, compartilhe esse vídeo com quem precisa se tornar uma pessoa mais produtiva. Se você chegou até o final, coloca aqui embaixo nos comentários, #EuConsigo. Eu quero ver quem tá junto comigo, eu tô torcendo por você e posso garantir que a sua vida vai ser mais leve se você se organizar. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!